vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, estejam com saúde e estejam estudando. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre características e comparações. Nós vamos falar sobre algumas cidades, uma aqui do Brasil, a cidade de onde eu falo, a cidade onde nasci, a cidade que eu adoro, que é Curitiba, e também falaremos de outras cidades em diferentes continentes. E por que eu vou falar sobre essas cidades? Porque depois eu vou falar sobre uma pessoa famosa, uma personalidade famosa, aqui no caso eu peguei esportistas conhecidos dessas cidades. E depois nós entramos no tema de comparações, de características em inglês, que é um conteúdo que eu quero que vocês prestem atenção, pesquisem mais sobre o assunto, pesquisem mais sobre essas cidades, porque sempre, como eu digo, é sempre interessante a gente aprofundar. O tema é muito vasto, muito grande, e aqui a gente faz um breve recorte sobre um pouco da temática. Para começar, eu acho importante, o Brasil é um país muito grande, um país, a gente pode falar continental, um país que é maior do que muitos dos países do mundo. Então, vamos localizar Curitiba aqui no nosso país. Então, tá ali com a flecha, vocês podem ver onde está Curitiba, que é ali na região sul, em azul claro é a região sul. Então, a gente tem os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Curitiba é a capital do estado do Paraná. Eu sou suspeita para falar, como eu sempre digo para vocês, eu nasci nessa cidade, morei a minha vida toda nessa cidade e sou encantada com a cidade de Curitiba. Eu acho uma cidade muito bonita, muito organizada. O povo é considerado um povo sério, fechado, mas na verdade eu acho que é uma característica, uma personalidade. A partir do momento que você faz amizade com o curitibano, eu acho que é uma amizade muito sincera e que dura anos. Eu, por exemplo, tenho amigas que são minhas amigas e são pessoas com as quais eu posso contar e confio totalmente há mais de 40 anos. Falando um pouquinho sobre Curitiba, eu acho que é importante falar que Curitiba é a capital do Paraná, que é um dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil, e a fundação oficial de Curitiba foi no dia 29 de março de 1693. E vocês podem ver nessas imagens alguns dos locais aqui na cidade de Curitiba. Então vocês conseguem ver um parque, uma rua, 24 horas uma rua que é somente para pedestres, não passa carro. A gente consegue ver um museu, aliás, 2 museus, um que é conhecido por Museu do Olho, que a gente já falou em outra aula, e o Jardim Botânico. É uma cidade que tem muitos encantos, é uma cidade que eu acho organizada e eu acho que vale a pena conhecer. Para quem já está aqui, eu sei que muitos dos que estão assistindo a aula são aqui de Curitiba. Caso tenha alguém que não conheça ainda, eu acho que vale muito a pena conhecer tanto os pontos turísticos quanto aqueles menos conhecidos. Curitiba é cheia de locais menos conhecidos, mas não menos encantadores. Para mostrar Curitiba sob um outro viés, não mostrando especificamente sobre a questão de pontos turísticos, eu vou mostrar um vídeo que mostra a região do centro da cidade vista do alto, com os arranha-céus, e dá para ter uma noção um pouquinho do tamanho de Curitiba, da grandiosidade e da beleza da cidade. Acompanhe comigo.
Mas é bonita a cidade de Curitiba, né? Enfim, a gente agora vai para outra cidade, também no continente americano, mais especificamente na América do Norte. A gente tem aí o mapa dos Estados Unidos, vocês conseguem ver ali em destaque o Alasca e o Havaí bem à esquerda. Não sei se é possível ver, vou mostrar para vocês aqui no mapa. A gente tem aqui a parte principal dos Estados Unidos, o Alasca, e aqui a gente tem o Havaí, que é uma ilha nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos é um país que tem 50 estados. A gente vai mais especificamente para um estado chamado Michigan e para uma cidade, para uma região chamada Saginaw. Saginaw fica localizada na região dos Grandes Lagos. Quando eu falo Grandes Lagos, são grandes mesmos, tanto é que às vezes você olhando, você pode pensar que é até um mar, porque você não consegue ver o fim do lago, de tão grande que ele é. Uma cidade que tem arquitetura gótica, centro cultural, edifícios históricos, parques e uma arena de esportes. Uma cidade que foi fundada em 1919. E por que eu estou pegando uma cidadezinha relativamente pequena? Como eu disse para vocês, porque depois a gente vai falar sobre uma personalidade, uma pessoa bem conhecida dessa cidade, para a gente trabalhar um pouquinho por comparações. Como Saginaw é uma cidade muito pequena, eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas esse vídeo mostra especificamente algumas localizações, algumas localidades, alguns locais no estado do Michigan. Acompanhem comigo. Vindo o vídeo é possível a gente entender um pouquinho do centro, das construções e também dessa região de Michigan, que deve ser uma região muito bonita nos Estados Unidos. Agora a gente vai lá para a Ásia, mais especificamente para um país chamado Vietnã, que está ali no mapa em vermelho, como vocês podem ver. O Vietnã ficou bem famoso no século passado, infelizmente por um motivo não tão feliz. Enfim, ele esteve envolvido numa guerra que foi conhecida como Guerra do Vietnã, durante muitos anos, em onde milhares de soldados e cidadãos morreram. Enfim, ficou bem conhecido no mundo todo por causa dessa guerra bem conhecida e que durou muito tempo no século passado. Se a gente pensar em relação ao Vietnã, a capital do Vietnã chama-se Hanoi. E Hanoi é a capital do Vietnã, que, como eu disse, é esse país localizado na Ásia e que foi fundado em 1010. Vocês conseguem ver nessas imagens alguns dos pontos turísticos importantes de Hanoi. Uma cidade que não é tão grande. E só por curiosidade para vocês, Hanoi, essa palavra no idioma deles, quer dizer entre dois rios, porque é uma cidade que realmente fica próxima a muitos rios. Ao invés de tentar descrever um pouco dessa cidade, eu acho que fica melhor ilustrado mostrar um vídeo para vocês. Então acompanhem comigo um breve vídeo mostrando um pouquinho da cidade de Hanoi, capital do Vietnã.
agora a gente vai lá para o continente africano. Aí em vermelho vocês conseguem ver, em destaque está um país chamado Egito. Egito, a civilização egípcia tem uma importância muito grande na história. É um dos países com mais monumentos históricos, tem toda uma história riquíssima que vale a pena conhecer. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cairo, que é a capital do Egito, são as pirâmides do Egito. Essa capital do Egito tem quase 20 milhões de habitantes na região metropolitana e é a cidade mais povoada de toda a África. Então, de todo o continente, Cairo é a cidade mais povoada. E é uma cidade muito antiga. Fundação 116 a.C. Se a gente pensar em relação a toda a história e aos mistérios em relação à construção, por exemplo, das pirâmides, da esfinge, enfim, tem toda uma questão que milhares de pessoas ao redor do mundo pesquisam e estudam e tentam entender como é que essas pirâmides foram construídas sem a tecnologia que nós temos hoje, há tantos anos atrás, e, enfim, pensando em relação a todo o peso que cada pedra tem, em relação à dimensão de tamanho dela, é uma coisa inacreditável mesmo. Eu vou mostrar um videozinho para vocês acompanharem.
Eram esses os locais, eram essas as cidades, as regiões do mundo sobre as quais eu planejei essa aula. E teve um objetivo para eu ter escolhido tais regiões, que é em relação a algumas personalidades sobre as quais mencionarei algumas breves coisas a respeito. Por exemplo, a primeira cidade que eu falei a respeito foi Curitiba. E nós temos em Curitiba um esportista com grande destaque, que é o Emanuel Rego. Ele é um dos maiores nomes de vôlei de praia no mundo. Na sua carreira tem mais de 1000 vitórias, ele participou de 5 Olimpíadas e tem 3 medalhas olímpicas. E até hoje ele trabalha com esporte, não está mais jogando oficialmente, acredito eu, mas enfim, participa de jogos e participa de eventos, contando da sua trajetória e ajudando outras pessoas. Se a gente pensar, se os Jogos Olímpicos acontecem a cada 4 anos, um atleta que participa de 5 edições dos Jogos Olímpicos, quer dizer que durante mais de 20 anos ele esteve entre os melhores atletas do mundo naquela modalidade, ou seja, Emanuel é uma lenda do vôlei de praia, que merece todo o respeito em relação a esse esporte, não só de nós brasileiros, mas também de atletas, de fãs do mundo todo. Depois que a gente falou um pouquinho de Curitiba, a gente foi lá para os Estados Unidos, mais especificamente para o estado de Michigan, e dentro do estado de Michigan a gente falou sobre uma região chamada Saginaw. Quem que vem dessa região? Uma pessoa super famosa, provavelmente a tenista mais famosa do mundo, que é a Serena Williams. Ela é a atleta que mais detém títulos de grandes slams, tanto em simples quanto duplas e duplas mistas. Ela tem 4 ouros olímpicos e é a tenista que mais arrecadou em prêmios na história. Ela também é bem famosa, tem um grande destaque em relação ao seu ativismo social, em relação às comunidades negras, em relação ao movimento Black Lives Matter e outros. Enfim, ela é uma lenda do tênis. Obviamente a gente tem que pensar em relação ao tênis feminino. Ela provavelmente é a mais conhecida e a que detém mais títulos no mundo todo. Então ela é numa região bem pequena. Quando eu falei sobre Saginaw no vídeo que vocês assistiram, fala um pouquinho que tem uma questão de um centro esportivo. Então é uma região pequena, mas que tem um centro esportivo e que lançou, e foi o local onde nasceu a tenista com maior destaque em todo o mundo. Depois disso, a gente falou sobre outra região, um país lá na Ásia, que esteve, infelizmente, nas manchetes durante muito tempo do século passado por causa de uma guerra, que foi o Vietnã. Mais especificamente, a gente falou sobre a cidade de Hanoi, que é a capital do Vietnã. A gente tem esse esportista, eu não vou ousar querer falar o nome dele de uma maneira correta, mas enfim, ele é um artista que se destacou muito em relação ao tiro esportivo. Essa foto, por exemplo, aparece ele com a medalha de ouro na Olimpíada que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2016. Ele representou o Vietnã nas Olimpíadas de 2012 e 2016. E em 2016, ele ganhou a medalha de ouro na pistola de ar de 10 metros. Foi um feito inédito, ele entrou para a história porque foi o primeiro campeão olímpico do Vietnã. Na pistola de ar de 50 metros, ele ficou com a prata. Uma curiosidade, ele ganhou essa medalha de ouro contra um brasileiro, que foi o primeiro medalhista na Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foi o Felipe Huck, e daí acabou ficando com a prata também na questão do tiro esportivo. Então pensar, o Vietnã é um país que não é em extensão territorial tão grande, mas ele ser um atleta, o primeiro atleta a conseguir uma medalha olímpica para um país, com certeza seu nome está na história. Daqui tudo bem? Enfim, depois disso nós fomos lá para a África, mais especificamente para o Egito. Eu mostrei um videozinho que mostrava um pouco do Cairo. O Cairo é a capital do Egito. Mas a personalidade que eu vou falar não nasceu no Cairo. Ele nasceu numa cidade um pouquinho menor. Eu vou falar sobre Mohamed Salah, que é um dos jogadores de futebol mais conhecidos em todo o mundo. Ele nasceu numa região chamada Nagreg. Ele é atacante no time de Liverpool e é vencedor de muitos prêmios individuais. Ele conquistou, por exemplo, o título da Champions League na temporada de 2018 e 2019, a Supercopa da UEFA e também entrou para a coleção de troféus do ano de 2019. Ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Se a gente pensar em relação a essa região onde ele nasceu, é uma região muito carente.
E ele auxilia muito essa região todos os anos, desde que ele começou a ter sucesso, a ter destaque no esporte, no futebol e a ganhar dinheiro. Ele passou a ajudar e a visitar, continua visitando essa sua cidade todos os anos. Por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, ele comprou muitos tanques de oxigênio para tentar salvar vidas. Em outros momentos, se não na pandemia, ele ajuda a construir escolas, ajuda com alimentação, ajuda a construir centros esportivos, enfim. Ele é uma celebridade super conhecida que faz toda a diferença na região onde nasceu. Tá bom? Até aqui tudo bem? Então, a gente falou sobre algumas cidades, a gente falou sobre algumas personalidades. No caso aqui, as 4 personalidades sobre as quais eu conversei eram ligadas ao esporte. E agora a gente vai para a nossa parte em relação ao inglês. It's English time. Are you ready? Como eu disse, a nossa aula, a temática dela é a questão de características. Então a gente viu algumas características das cidades e também desses esportistas e comparações. Então aqui a gente vai trabalhar hoje em língua inglesa diz respeito ao comparativo, a comparações. Eu vou tentar fazer de uma maneira bem prática aqui em relação, primeiro dar alguns exemplos e depois pensar em relação à nossa aula. Aqui nessa tela, por exemplo, vocês estão vendo 2 carros, 2 Fuscas. A gente pode falar que Fusca é um carro velho. Eu sei que Fusca, só uma curiosidade para vocês, Fusca é um dos carros que tem maior número de pessoas que admiram, que tem fã-clubes, que tem carros que tentam deixar o mais próximo possível ou totalmente originais e cuidam com todo cuidado. Aqui em Curitiba a gente tem diversos clubes do Fusca ou de amantes do Fusca. Aqui a gente tem 2 imagens de Fusca, então. A gente pode falar que Fusca é um carro velho. Eu posso falar também older. Older. Older quer dizer mais velho. Older than, mais velho do que. Então eu tenho uma frase para vocês em relação a essas imagens. The Orange Beetle, Beetle é o nome do Fusca em inglês. The Orange Beetle is older than the white one. Vou repetir. The Orange Beetle is older than the white one. O que quer dizer isso? O Fusca alaranjado é mais velho do que o outro. Ou seja, aqui a gente está comparando. Os 2 são velhos, então they are old. O alaranjado é mais velho do que o branco. The orange one is older than the white one. Vou dar outros exemplos e daqui a pouco a gente vai de uma maneira mais natural. Vamos lá, pensando em outro exemplo. Aqui nessa imagem a gente tem 2 casas. Se eu pensar em relação ao tamanho delas, big, todos vocês sabem o que quer dizer big, que é grande. A gente tem a casa da esquerda e a casa da direita. Aqui tem uma diferença, tá ali, olha, eu até deixei sublinhado. Bigger quer dizer maior. Bigger quer dizer maior, a gente dobra a última letra. Por que isso? Depois se pergunta para sua professora, mas enfim, tem toda uma regra. Aqui no caso só tem uma sílaba que termina em consoante, vogal, consoante, mas enfim, a tua professora explica direitinho. Então, big, grande. Bigger, maior. The orange house is bigger than the other one. The orange house is bigger than the other one. Orange house is bigger. A casa alaranjada é maior. Então a gente já viu lá primeiro, relação ao Fusca. Old, older, older than. Aqui a gente está vendo big, daí a gente dobra o G aqui, bigger, maior, bigger than, maior do que. Ou seja, a gente está comparando 2 coisas. Vamos para mais um exemplo? E a gente tem um outro adjetivo, funny. Funny quer dizer engraçado. Funny, engraçado. Funnier. Repare que eu tirei o Y e coloquei um I ali. Funnier, mais engraçado. Funnier than, mais engraçado do que. Mais engraçado do que. Um exemplo prático, the joke is funnier than the story. The joke is funnier than the story. The joke, a piada. Funnier than. The joke is funnier than. A piada é mais engraçada do que a história. Então vamos lá? Old, older. Big,
bigger. Funny, funnier. Até aqui tudo bem? Vamos para mais um exemplo. A gente tem aqui duas bonecas. Vamos pensar em relação à beleza, ou seja, elas são bonitas. Beautiful, beautiful, bonitas. Aqui a gente vai ter uma mudança. More beautiful, mais bonitas. More beautiful, mais bonitas. More beautiful than, mais bonitas do que. Então, se eu pensar aqui uma opinião pessoal, né? A boneca azul é mais bonita do que a outra. The blue doll is more beautiful than the other. The blue doll is more beautiful than the other. Tá aqui tudo bem? Então a gente viu old, older, big, bigger. E aqui a gente tem beautiful, more beautiful, beautiful, more beautiful. Antes disso a gente viu funny, funny, funnier. Então vamos acompanhar. Old, older, ok? A gente acrescentou um ER ali atrás. E aqui no beautiful a gente tem um more na frente, more beautiful. E a gente tem uma regra que diz respeito a adjetivos curtos, adjetivos longos, de acordo com o número de sílabas, enfim. Uma explicação melhor a professora de vocês dá. Além disso, eu acho que é importante falar, eu estou dando uma regra de uma maneira geral. Como muitos assuntos que a gente tem em inglês, há exceções. Há alguns adjetivos que não seguem regra alguma. Qual que é a única maneira da gente aprender exceções? Infelizmente, é pelo uso, é praticando, é lendo, é estudando. Vamos agora pensar em relação a algumas das cidades sobre as quais nós falamos, ou seja, vamos comparar e descrever algumas cidades. Vamos pensar em relação a alguns adjetivos. Repitam, por favor. Big, big, small, small, beautiful, beautiful, interesting, interesting, nice, nice, old, old. A gente falou sobre algumas características de algumas cidades. Lembra que eu falei sobre 4 cidades? Enfim, aqui a gente tem big, interesting, beautiful, old, small, nice. Vamos tentar usar o comparativo em relação a algumas das cidades sobre as quais falamos? Vamos ver, por exemplo, Curitiba. Curitiba is a beautiful city. Curitiba is a beautiful city. Só estou dando uma característica aqui. Pois a gente falou sobre uma cidade chamada Saginaw, no estado de Michigan. Saginaw is a small city. It is a small city. Só para vocês terem noção, a média de habitantes dessa cidade é de 50 mil habitantes. A gente está falando de algumas cidades como Curitiba, que tem mais de 2 milhões de habitantes, e Saginaw 50 mil habitantes. Então, a maior parte, ou muitos dos bairros de Curitiba, tem mais população do que a cidade inteira dessa região onde nasceu Serena Williams. Sobre Hanoi, o que a gente pode falar sobre Hanoi? Hanoi is an old city. Hanoi is an old city. Chama a atenção de vocês para uma coisa. Antes eu tinha mostrado Hanoi com um acento. E agora eu estou mostrando sem o acento, ok? Em relação a inglês, uma vez que a gente não tem acentuação em inglês. E outra cidade sobre a qual falamos? Cairo, capital do Egito. Cairo is an old city. Então aqui estão algumas características dessas cidades. Obviamente a gente poderia escrever, falar muitas características. Por isso, retomando o que eu já falei para vocês no início da aula. Estude, pesquise mais sobre essas cidades ou sobre outras cidades de outras regiões do mundo. Vamos agora falar sobre essas cidades em relação à temática que a gente está trabalhando, questão de comparação. Vamos lá então. Cairo and Hanoi. Cairo and Hanoi. Eu posso falar aqui, Cairo is an old city. Cairo is an old city. Foi fundada em 116 a.C. Hanoi is an old city. Hanoi is an old city. Foi fundada em 1010. Eu vou dar um tempinho aqui, uns segundinhos, para vocês pensarem. Qual das duas é mais velha e como que você falaria isso? Como que você escreveria isso? Já mostro para vocês, ok?
como é que fica eu falando? Qual das duas que é mais antiga? Qual das duas que é mais velha? A gente tem um ano aqui. Então, Cairo foi fundada em 116 a.C. Hanoi foi fundada no ano de 1010. Ou seja, Cairo is older than Hanoi. Cairo is older than Hanoi. Vamos para outra comparação? Se a gente comparar agora aquela cidade, aquela região no Michigan com a cidade de Hanoi, vamos pensar em relação a um adjetivo geral. They are interesting cities. They are interesting cities. Tenho certeza que algumas pessoas vão achar Saginaw mais interessante do que Hanoi. Outras vão achar Hanoi mais interessante. Como é que a gente fala isso em inglês? Como é que a gente escreve isso em inglês? Uns segundinhos para vocês pensarem. Então a gente poderia falar, para aqueles que acham Hanoi mais interessante, Hanoi is more interesting than Saginaw. Hanoi is more interesting than Saginaw. Caso alguém ache que Saginaw é mais interessante que Hanoi, daí ficaria Saginaw is more interesting than Hanoi. More interesting than. Interesting é um adjetivo longo, então a gente usa more na frente. Mais interessante do que. More interesting than. Continuando as nossas comparações. Se a gente comparar a cidade de Cairo e a cidade de Curitiba. Curitiba is a nice city. Cairo também. Cairo is a nice city. Qual das duas você acha mais legal, mais agradável? E como é que você escreve isso? Um tempinho para vocês escreverem a frase ou pensarem na frase. Para quem acha Curitiba, Curitiba is nicer than Cairo. Curitiba is nicer than Cairo. Se alguém pensar em relação a toda a história, toda a questão dos mistérios, a gente pode falar aqui, Cairo is nicer than Curitiba. Cairo is nicer than Curitiba. Uma comparação, mais uma comparação entre duas cidades. Aquela cidade no estado de Michigan, Saginaw e Curitiba. Então a gente tem aqui, Saginaw is a small city. Curitiba não é tão pequeno, ou seja, a gente pode falar aqui, Saginaw is smaller than Curitiba. Se a gente falar em relação, então, que Curitiba é maior que Saginaw, um tempinho para vocês pensarem como é que fica. Saginaw is smaller than Curitiba and Curitiba is bigger than Saginaw. Até aqui tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo um pouquinho como fazer os comparativos, como utilizar o comparativo em língua inglesa. Eu tenho uma atividade agora pra gente, com base, continuando com essas cidades e com as pessoas sobre as quais falamos, e eu vou dando um tempinho para vocês pensarem. Para ficar mais fácil, eu vou utilizando um adjetivo específico e mostro já qual será uma dica em relação à resposta. Por exemplo, aqui a gente tem Saginaw and Hanoi. Vocês estão vendo o cifrão ali. Cheap quer dizer barato. Qual delas custa menos? O custo de vida é menor do que a outra. Será que em Saginaw, nos Estados Unidos, ou Hanoi, capital do Vietnã? Um tempinho para vocês pensarem numa frase em relação a isso, utilizando cheap. Qual que é mais barata que a outra? Vamos lá. Resposta, então. Hanoi is cheaper than Saginaw. Hanoi is cheaper than Saginaw. Seguindo essa mesma questão, esse mesmo raciocínio, agora se a gente utilizar a palavra expensive, que quer dizer mais caro. Aqui eu vou dar a resposta, ok? A gente está falando adjetivo curto, a gente acrescenta ER, adjetivo longo, a gente coloca more na frente. Então, se eu falar que Saginaw é mais caro aqui, como é que fica isso em inglês? Saginaw is more expensive than Hanoi. Saginaw is more expensive than Hanoi. Continuando, vamos agora comparar algumas das pessoas sobre as quais falamos. Vamos começar então falando do Emanuel Rego.
e do Huang Xuanvin. Não vou arriscar ficar falando o nome dele, porque devo falar com uma pronúncia totalmente equivocada. Então, Emmanuel Rego was born in 1973. Emmanuel Rego nasceu em 1973. E o atleta vietnamita nasceu em 1974. Se eu usar a palavra young, faz uma comparação entre as duas. Escreva uma frase. Vietnamita é mais jovem, ou seja, Huang Xuanvin is younger than Emmanuel Rego. Younger than Emmanuel Rego. Se eu quiser falar o oposto, que Emmanuel é mais velho do que ele, como é que fica? Emmanuel Rego is older than Huang Xuanvin. Emmanuel Rego is older than. Vamos falar um pouquinho sobre mais dois esportistas. Se a gente comparar agora em relação à altura do Salah e desse esportista vietnamita. Salah tem 1,75 m de altura. O vietnamita tem 1,78 m. Qual deles é menor, é mais baixo? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Por 3 centímetros nós temos Salah is shorter than Huang Xuanvin. Salah is shorter than Huang Xuanvin. Se a gente falar agora esse mesmo tipo de comparação, mas agora em relação a qual dos dois que é mais alto. Vamos lá, um tempinho para vocês escreverem. Huang Xuanvin is mais alto, is taller than Mohamed Salah. Então, Huang Xuanvin is taller than Mohamed Salah. Eu tenho uma outra atividade para vocês que eu não vou dar tempo para vocês fazerem aqui durante a aula, mas eu quero que depois vocês peguem um pedaço de papel e escrevam. Eu quero que vocês escolham duas pessoas, duas personalidades que vocês admiram. Escrevam frases sobre elas utilizando o comparativo, para praticar o comparativo, que é o que nós vimos nessa aula. Eu, por exemplo, trazendo um exemplo para vocês de dois cantores que eu gosto. Aqui é o Bono, vocalista do U2, e nós temos ao lado Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones. Usando o comparativo, eu peguei 3 frases de acordo com a minha opinião pessoal. Mick Jagger is taller than Bono. Mick Jagger is taller than Bono. Bono sings better than Mick Jagger. Bono sings better than Mick Jagger. Mick Jagger is more famous than Bono. Mick Jagger is more famous than Bono. Ou seja, aqui a gente tem um fato, Mick Jagger é mais alto do que o Bono. Na minha opinião, pessoal, Bono canta melhor que o Mick Jagger, sings better than Mick Jagger. E o Mick Jagger, por ser dos Rolling Stones, eu acredito que seja mais famoso que o Bono. Enfim, era um pouquinho para a gente falar sobre comparação e utilizar o comparativo em inglês. Eu espero que vocês tenham entendido. Nossa aula está chegando até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau.